Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia! Segunda-feira, 3 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um estudo revela a Justiça Federal dos Estados do Sul já é a mais virtual do país. Mal de Alzheimer no mundo. Um vídeo lançado no Rio mostra a importância das pessoas que lidam com os pacientes que têm a doença. Esporte. O boliche brasileiro aposta numa super máquina para conquistar a medalha de ouro no PAN de Guadalajara, no México. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. A Justiça Federal dos Estados do Sul sai na frente e já é a mais virtual do país. É o que aponta o estudo Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Com a informatização, todas as partes do processo acabam ganhando. As salas de trabalho da Justiça Federal da 4ª Região já foram lotadas de processos. Hoje, há mais espaço nas mesas dos servidores, mas o número continua alto, mais de 5.800 novos casos registrados em 2010, entre a primeira e a segunda instâncias. É que as pastas físicas deram lugar ao processo eletrônico, com todos os documentos digitalizados e acessados pelo computador. A primeira economia é a do papel, menos 25 mil folhas por mês. Mas a racionalização mesmo veio no tempo, já que 70% era gasto com atividades burocráticas. Bota carimbinho, fura folha, bota etiqueta, enfim, esse tipo de coisa. Isso gasta a grande parte do tempo do processo. O processo também ficou mais rápido porque os autos podem estar ao mesmo tempo na mão de todos os operadores, como no caso de um julgamento coletivo, por exemplo. Uns 3, 4 dias antes da data da nossa sessão de julgamento, todos têm acesso e todos podem, então, consultar, verificar, apontar eventuais divergências. Hoje, o pedido de vista ainda existe, mas é muito raro, porque a vista foi dada antes. A ação da Justiça Federal da 4ª Região, que inclui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com 82% de novos processos eletrônicos, garantiu um título, a mais virtual do Brasil, pelos levantamentos do Conselho Nacional de Justiça em 2010. E estando na internet, funciona 24 horas. Apesar de ser maioria no Brasil, o negro ainda leva desvantagem em vários setores da sociedade. Para os organizadores do relatório anual das desigualdades raciais, só será possível resolver os problemas combatendo uma cultura antiga no país. Segundo o relatório anual das desigualdades raciais entre as mulheres negras e pardas, situações como essa são comuns. O estudo levou em conta dados dos últimos 20 anos. Enquanto 71% das jovens brancas até 24 anos fizeram 7 consultas pré-natais ou mais em 2007, entre pretas e pardas, esse número cai para 42%. Na escola, pretos e pardos também estão em desvantagem. Em 2008, o Brasil tinha quase 7 milhões de analfabetos. E mais uma vez o contraste: 7 em cada 10 eram pretos ou pardos. No ensino superior, mesmo com as políticas de cotas e com a melhoria dos indicadores, enquanto a frequência de brancos era de 36%, entre pretos e pardos era menos da metade. Maristela passou por isso. Só agora, aos 42 anos, ela está concluindo o curso de pedagogia. Entre escolha da escola, estudar e o trabalho para não passar fome, preferi trabalhar. Quando o assunto é justiça, os dados mais atuais do levantamento entre 2005 e 2008 revelam que o acesso pelos negros melhorou. O número de processos por racismo, por exemplo, cresceu mais de 70%. Apesar disso, a maioria das vítimas perde a ação. Segundo os organizadores da pesquisa, todas essas desigualdades são consequências de um problema cultural. No caso do Brasil, por ter sido um país com o maior número de escravos no mundo, está demorando muito para compensar essas estruturas de desigualdade. A gente pode resolver isso através, primeiramente, da incorporação de um consenso social da necessidade de mudar. Enquanto continuarmos trabalhando essas questões como se fossem questões a serem postas numa redoma, postas dentro do armário, será o pior caminho que a gente vai poder encontrar para verificarmos as soluções.
A cada 7 segundos, uma pessoa é diagnosticada com o mal de Alzheimer no mundo. Essa doença degenerativa vem preocupando os especialistas. Um vídeo lançado no Rio mostra a importância das pessoas que lidam com os pacientes que têm a doença, os cuidadores. Ela esquecia onde colocava as coisas pessoais dela. Ela trocava de lugar e depois ela não achava nada. Foram os primeiros sinais do Alzheimer. A mãe de Lúcia passou por 3 médicos em 1 ano até descobrir a doença. Tem hora que ela fala para mim, cadê a Lúcia Maria? Lúcia Maria sou eu. Histórias como estas são contadas no documentário Alzheimer, Mudanças na Comunicação e no Comportamento. A produção da Fiocruz chama a atenção para o problema que em todo o mundo atinge de 5 a 10% das pessoas com mais de 65 anos. A pessoa começa a apresentar uma desorientação no espaço. Isto é, o que é isso? Onde está? Nós estamos morando aqui agora. Eu não moro aqui, eu não, fico na minha casa. O Alzheimer é uma doença degenerativa que destrói as células do cérebro. Com o tempo, o paciente vai perdendo a memória e a capacidade intelectual. No Brasil, não existem dados oficiais, mas estima-se que mais de 1.200.000 pessoas sofram com a doença. O Alzheimer abala emocionalmente toda a família do paciente. Por isso, a Associação de Parentes e Amigos decidiu mudar o foco do doente para os cuidadores. O cuidador que se cuida, ele dá um cuidado melhor e maior para o portador. E se ele não se cuidar, ele vai ficar mais doente do que o portador. Eu me senti outra, eu tô saindo daqui renovada, com vontade de abraçar, beijar todo mundo. Ciúme, carinho, afinidade, atração. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Ciúme, carinho, afinidade, atração. E depois de reformar a pista e sediar um PAN, o boliche brasileiro aposta numa super máquina para conquistar a inédita medalha de ouro no PAN de Guadalajara, no México. Márcio Vieira, 57 anos, 30 no boliche, pioneiro do esporte no Brasil. O cara é craque mesmo. Só que aí você começa a pensar, se basta acertar a força e a pontaria, por que o Brasil até hoje não foi campeão pan-americano nesse esporte? Primeiro que conquistar o Pan-Americano disputando com os Estados Unidos é uma coisa difícil, né? Nos Estados Unidos você tem 6 milhões de federados, no Brasil você tem 1.500 federados. No entanto, com relação aos boliches, às condições técnicas da pista, nós já estamos iguais a todos os países do mundo. Ah, até que apareceu essa máquina. Ela pode fazer toda a diferença. Olha só, na Fórmula 1, o estado da pista determina o tipo de pneu e a estratégia da equipe para vencer a prova. No boliche é a mesma história. O óleo que é passado na pista pode determinar o resultado. Você tem um óleo de menos distância, de média distância e de longa distância. Isso faz com que os equipamentos sejam trocados, com que os ângulos de tiro do jogador sejam modificados e faz também com que a execução do jogador, o ritmo, a velocidade e até a força física que você use seja diferente para cada condicionamento. Nos Jogos Pan-Americanos, são utilizados 2 tipos de óleo entre 18 que existem. E o Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom dia.